A maldição do bairro submersa. O segredo que Forest Hills nunca contou. Em 1982, a construtora Greenhaven Properties anunciou o loteamento Paraíso das Flores, em Forest Hills, um bairro planejado que prometia ser o sonho americano realizado. 7 famílias se mudaram para as primeiras casas. Em 6 meses, todas as 7 famílias haviam desaparecido sem deixar vestígio. Não uma mala, não um brinquedo esquecido, não um animal de estimação. Apenas mesas postadas para jantares que nunca seriam consumidos e relógios parados exatamente às 3h17 da madrugada. A família Henderson foi a primeira. David Henderson, engenheiro, sua esposa Lisa, professora, e os gêmeos de 8 anos. Vizinhos relataram ter visto as luzes da casa piscarem em sequência na noite de 15 de março, como um código. Na manhã seguinte, o jornal continuava na porta, o carro na garagem, a mesa postada para o café da manhã. A polícia encontrou apenas um estranho detalhe. Todos os espelhos da casa estavam cobertos com panos pretos e no porão, desenhos geométricos complexos foram encontrados nas paredes, pintados com uma substância que os peritos não conseguiram identificar. Nos meses seguintes, o mesmo padrão se repetiu com as outras 6 famílias, sem sinais de luta, sem motivos aparentes. A investigadora-chefe, detetive Maria Flores, descobriu que todas as famílias tinham uma característica em comum. Cada uma tinha uma criança entre 7 e 9 anos que havia feito uma cirurgia recente no mesmo hospital, St. Jude's Children. Maria Flores descobriu que o terreno onde o bairro foi construído tinha uma história obscura. Nos anos 1920, um sanatório para tuberculosos operou no local, mas registros municipais mostravam que o diretor, Dr. Alistair Finch, realizava experimentos não autorizados com purificação sanguínea. Os pacientes que sobreviveram relataram sons de máquinas estranhas vindo do subsolo e rituais noturnos. Quando a detetive confrontou o último sobrevivente do sanatório, ele sussurrou: eles não estavam curando tuberculose, estavam preparando vasos para algo antigo que dormia sob a terra. A investigação levou Maria aos arquivos da construtora, onde descobriu que o fundador, Arthur Greenhaven, era neto do Dr. Finch. Os projetos das casas não eram aleatórios. Formavam um padrão geométrico preciso quando visto de cima, alinhando-se com eventos astronômicos específicos. Na 7ª casa, Maria encontrou uma entrada oculta no porão, que levava a um complexo de túneis subterrâneos. Lá embaixo, ela descobriu uma sala com 7 cápsulas de vidro vazias, cada uma com o nome de uma das famílias. Desenhos nas paredes, mostrando um ritual de transcendência dimensional. Diários do Dr. Finch, detalhando sua busca por entidades antigas que se alimentam de inocência. O último registro dizia: eles precisam de vasos jovens, purificados pela doença, realinhados pela arquitetura celestial. Quando as 7 famílias estiverem completas, o portal se abrirá. Na noite do equinócio de outono, Maria retornou ao bairro. Todas as 7 casas estavam vazias há meses, mas às 3h17 da madrugada, as luzes começaram a acender e apagar em sequência. Das janelas, ela viu sombras se movendo, as mesmas sombras das famílias desaparecidas. Seu rádio da polícia captou uma transmissão fantasma. Não são os que desaparecem que importam, é o que eles deixam para trás. O vaso não está vazio, está ocupado. Maria olhou para sua própria casa ao longe, onde sua filha de 8 anos, recentemente recuperada de uma apendicite no St. Jude's, dormia. E pela primeira vez, percebeu que o pesadelo não tinha acabado. Apenas esperava o próximo ciclo. O bairro ainda está lá, vazio, esperando. E você, conhece alguém que mora em um lugar onde todas as casas são muito perfeitas? 2 semanas após os eventos no bairro, a detetive Maria Flores recebeu um pacote anônimo. Dentro, encontrava-se o diário completo do Dr. Alistair Finch, com anotações que iam até 1981, décadas após sua suposta morte. As páginas revelavam que o ritual não era sobre transcendência, mas sobre substituição. Eles não se alimentam de inocência, mas da energia do desespero humano. Cada família desaparecida abre um espaço dimensional que é ocupado por algo que imita perfeitamente a forma humana. São cópias quase perfeitas, exceto por um detalhe: não possuem sombra própria. Maria revisitou as fotos do caso
e notou o que havia ignorado. Em todas as imagens das famílias antes do desaparecimento, havia sombras normais. Nas poucas fotos encontradas depois nas casas vazias, as sombras pareciam desconectadas. Eram anzóis dimensionais. Samuel revelou que o próprio bairro era uma armadilha. O padrão geométrico das ruas, a arquitetura das casas, até as plantas nos jardins. Tudo era calculado para criar uma ressonância específica que enfraquecia a barreira entre dimensões. E o mais terrível, sussurrou Samuel, é que algumas das famílias que desapareceram nunca existiram. Eram iscas desde o início. Maria descobriu que todas as crianças envolvidas nos desaparecimentos haviam passado por procedimentos médicos, não apenas no St. Jude's, mas em uma clínica particular chamada Instituto de Purificação Hemática. Os registros mostravam que cada criança recebera uma solução intravenosa especial durante suas cirurgias. Um ex-funcionário do instituto, ameaçado de morte, confessou a Maria. Era um marcador bioluminescente. Sob luz ultravioleta, essas crianças brilhavam. Eram como faróis para as entidades. O ritual não acontecia nas casas. Acontecia através das casas. As crianças eram os pontos de ancoragem. Quando Maria examinou fotos das crianças com luz ultravioleta, descobriu que todas tinham padrões geométricos idênticos aos encontrados nas paredes do porão, invisíveis a olho nu. Na data exata do aniversário do primeiro desaparecimento, Maria recebeu uma ligação de seu superior ordenando que arquivasse o caso. Quando questionou o motivo, ouviu: "Algumas portas, detetive, são melhor deixadas fechadas, e algumas já estão abertas há muito tempo." Naquele mesmo dia, Maria viu algo que a fez questionar sua própria sanidade. Em um supermercado, ela jurou ter visto Lisa Henderson, uma das mães desaparecidas com suas 2 crianças. Quando as seguiu, a família entrou em um carro e desapareceu no trânsito, mas não antes de a criança mais nova virar-se e fazer o mesmo gesto com as mãos que Maria vira nos desenhos do porão. Ao chegar em casa, sua filha disse algo que a gelou. "Mamãe, a senhora da casa nova me convidou para brincar. Ela disse que você já conhece ela, que eram vizinhas." Determinada a acabar com a conspiração, Maria invadiu os arquivos municipais à noite. O que encontrou a fez desmoronar. Seu próprio nome estava em uma lista de candidatos à realocação, datada de 1979. A casa onde morava havia sido construída pela Greenhaven Properties em 1980. Sua filha fizera uma cirurgia de apendicite no St. Jude's, um mês antes dos primeiros desaparecimentos. O mais aterrorizante, fotos de sua própria família mostravam que haviam se mudado para Forest Hills antes do loteamento ser anunciado publicamente. Suas memórias estavam incompletas, editadas. A última entrada no arquivo era um memorando recente. Ciclo 7 completo. Preparamos o ciclo 8. A detetive Flores e sua filha estão prontas para a transição, aguardando o próximo equinócio. Na véspera do equinócio, Maria confrontou seu chefe. Ele não negou, apenas sorriu tristemente. Algumas pessoas nascem para serem guardiãs do véu, Maria. Outras nascem para serem o véu. Você não está investigando o mistério. Você é o mistério. Ele revelou que Maria era neta do Dr. Finch e que sua linhagem havia sido encarregada de manter o equilíbrio entre dimensões por gerações. As famílias não eram vítimas, eram voluntárias que concordaram em se tornar pontes entre realidades. Na manhã seguinte ao confronto com seu chefe, Maria acordou com memórias que não eram suas, visões de rituais ancestrais, cerimônias sob a lua cheia e um juramento feito por seus antepassados ecoavam em sua mente. Sua filha, Sofia, agora desenhava padrões geométricos idênticos aos dos porões, padrões que nunca tinha visto. "A avó me ensinou", a menina disse casualmente, apontando para uma figura invisível no canto do quarto. "Ela diz que você está quase pronta para lembrar." Maria descobriu que sua avó, Isabela Flores, não havia morrido em 1975, como acreditava, mas havia transicionado para o lado de lá, tornando-se uma das guardiãs eternas do portal. Seguindo instruções que pareciam surgir em seus sonhos, Maria retornou ao bairro na noite do equinócio. Desta vez, as 7 casas não estavam vazias. Das janelas, as famílias desaparecidas observavam seus rostos serenos, quase translúcidos. David Henderson,
abriu a porta de sua antiga casa e cumprimentou Maria como uma velha conhecida. Sempre soubemos que você se juntaria a nós, Maria. Sua resistência em aceitar a verdade era parte do ritual. O conflito interno fortalece a conexão dimensional. Na manhã seguinte ao confronto com seu chefe, Maria acordou com memórias que não eram suas, visões de rituais ancestrais, cerimônias sob a lua cheia e um juramento feito por seus antepassados ecoavam em sua mente. Sua filha, Sofia, agora desenhava padrões geométricos idênticos aos dos porões. Padrões que nunca tinha visto. A avó me ensinou, a menina disse casualmente, apontando para uma figura invisível no canto do quarto. Ela diz que você está quase pronta para lembrar. Maria descobriu que sua avó, Isabela Flores, não havia morrido em 1975, como acreditava, mas havia transicionado para o lado de lá, tornando-se uma das guardiãs eternas do portal. Seguindo instruções que pareciam surgir em seus sonhos, Maria retornou ao bairro na noite do equinócio. Desta vez, as 7 casas não estavam vazias. Das janelas, as famílias desaparecidas observavam seus rostos serenos, quase translúcidos. David Henderson abriu a porta de sua antiga casa e cumprimentou Maria como uma velha conhecida. Sempre soubemos que você se juntaria a nós, Maria. Sua resistência em aceitar a verdade era parte do ritual. O conflito interno fortalece a conexão dimensional. Ele revelou que as famílias não eram prisioneiras, mas pioneiras. Eles haviam voluntariado para se tornar híbridos dimensionais, seres que existiam simultaneamente em múltiplas realidades. Sua missão, preparar a humanidade para uma convergência dimensional inevitável. David levou Maria para o que deveria ser seu porão, mas que agora se estendia em uma câmara circular gigante, a biblioteca das realidades. Estantes infinitas contendo livros que mudavam de forma, mapas de mundos que nunca existiram e registros de civilizações que floresceram entre as dimensões. Cada família desaparecida adicionou seu conhecimento a este acervo, explicou David. Sua avó está aqui, ela espera por você. Em uma sala adjacente, Maria encontrou Isabela, não como uma idosa, mas em seu auge. A mulher sorriu. Nossa família nunca esteve do lado de cá, querida. Somos os tecelões do véu. Sua filha é a primeira em 7 gerações nascida com a capacidade de viajar livremente entre as realidades. Isabela revelou que os primeiros moradores não eram entidades malignas, mas os construtores originais da realidade. Eles haviam se retirado para outras dimensões quando a humanidade desenvolveu consciência, mas agora retornavam porque a barreira dimensional estava desmoronando naturalmente. O ritual não os traz de volta, apenas suaviza a transição. Sem nossa intervenção, a convergência seria catastrófica. As pessoas não estão sendo substituídas, estão sendo preparadas. Maria descobriu que seu trabalho como detetive, sua investigação obstinada, tudo fazia parte de seu despertar como guardiã. Cada pista que encontrou foi plantada para guiá-la até esta revelação. Maria foi levada para o centro da rede, uma sala onde 7 portais brilhavam, cada um mostrando uma realidade diferente. Um mostrava Forest Hills como uma metrópole tecnológica, outro, uma versão onde o sanatório nunca fechou, um terceiro, uma realidade onde Maria nunca existiu. Sofia apareceu ao seu lado, segurando sua mão. Não é sobre escolher o certo ou o errado, mamãe. É sobre escolher qual realidade merece sobreviver à convergência. Cada portal representava não apenas um futuro possível, mas um presente alternativo que já existia. A transição não era sobre desaparecer, mas sobre qual versão da realidade se tornaria dominante. No momento decisivo, Maria percebeu a verdade final. Forest Hills não era o único lugar. Existiam centenas desses pontos de ancoragem pelo mundo. Stonehenge, as linhas de Nazca, ilhas remotas no Pacífico, todos gerenciados por famílias como a dela. O desaparecimento das 7 famílias era necessário porque eles se tornaram os primeiros humanos completamente adaptados à realidade multidimensional. Eles não morreram, evoluíram. E os relógios parando às 3h17? Maria perguntou. Não pararam, riu David. Começaram a marcar o tempo de uma maneira nova. Você só precisa aprender a ler. Maria aceitou seu destino, não como uma maldição, mas como uma evolução. Ela e Sofia
não desapareceram no sentido tradicional. Elas se expandiram. Agora, Maria existe em múltiplas realidades simultaneamente. Às vezes é a detetive Flores investigando seu próprio desaparecimento. Outras vezes é a guardiã do véu, orientando a próxima família. Em algumas realidades, ela nunca deixou o bairro naquela primeira noite. Quanto a Forest Hills, novas famílias continuam se mudando para lá. Algumas desaparecem, outras florescem de maneiras inexplicáveis. Todas estão desempenhando seu papel na grande tecelagem dimensional. 5 anos após sua transição, Maria Flores descobriu que Forest Hills era apenas um dos muitos vértices em uma rede global de portais dimensionais. Cada ponto de convergência era guardado por famílias como a dela, que haviam aprendido a navegar entre as realidades, como quem muda de roupa. Sua filha Sofia, agora com 13 anos, podia visitar universos paralelos, como outras crianças visitam parques, brincando com versões alternativas de si mesma, em realidades onde as leis da física eram meras sugestões. A grande revelação veio quando Maria encontrou seu próprio diário, escrito por uma versão alternativa de si mesma que escolhera fechar todos os portais. As páginas descreviam um apocalipse dimensional, uma colisão catastrófica de realidades que destruiria não apenas Forest Hills, mas todo o tecido do espaço-tempo. Segundo os cálculos dessa outra Maria, eles tinham até o próximo eclipse lunar para decidir. Permitir que a humanidade evoluísse para seres multidimensionais, ou sacrificar suas próprias existências para fechar os portais para sempre. Na noite do eclipse, Maria e Sofia ficaram diante do portal central, cada uma segurando uma chave diferente para o futuro. Enquanto a lua sangrenta se movia sobre Forest Hills, Maria fez sua escolha, mas nenhum mortal jamais saberá qual foi, pois no exato momento da decisão, todas as realidades se fundiram temporariamente e cada ser humano na Terra experimentou um breve instante de consciência expandida. Alguns lembraram de vidas que nunca viveram, outros vislumbraram futuros que nunca existirão. Quando o eclipse passou, Forest Hills parecia normal. As casas continuavam lá, as famílias viviam suas vidas e o relógio da prefeitura marcava 3:17 para sempre. Mas agora, quando você encontra alguém que parece familiar demais, quando tem um déjà vu que dura segundos a mais, quando sonha com lugares que nunca visitou, pergunte-se: será que Maria escolheu expandir nossa realidade? Ou estamos todos presos em um loop temporal, repetindo eternamente a mesma noite, até que alguém faça a escolha certa? O eclipse retornará em 7 anos, e desta vez, talvez seja você quem deve decidir.